Existe uma escala criada por um físico chamado Kardashev, conhecida como escala de Kardashev, que classifica civilizações com base na quantidade de energia que são capazes de controlar e utilizar. Nesta escala, uma civilização de nível 1 tem a capacidade de controlar toda a energia disponível em seu planeta natal, aproveitando recursos como fenômenos climáticos, energia geotérmica e outras fontes naturais locais. Já uma civilização de nível 2 é ainda mais avançada, capaz de captar e controlar toda a energia da sua estrela hospedeira. Por exemplo, utilizando estruturas hipotéticas como a esfera de Dyson, que permitiria capturar integralmente a luz emitida pela estrela para uso em suas necessidades tecnológicas. O nível 3 dessa escala representa um estágio ainda mais impressionante, no qual uma civilização domina a energia de todas as estrelas em sua galáxia, explorando vastas quantidades de energia para seu desenvolvimento. Sabemos, por exemplo, que a maior parte do universo é composta por matéria escura e energia escura, fenômenos que não compreendemos plenamente. Estima-se que esses dois componentes somem cerca de 96% da composição total do universo, deixando-nos com apenas 4% efetivamente compreendidos. Esse percentual limitado é responsável por toda a nossa tecnologia. Todas as conquistas científicas, médicas e sociais e tudo aquilo que reconhecemos como civilização moderna, como o graviton, capaz de transportar essa força fundamental, semelhante ao que ocorre com os fótons em relação à luz. Quanto mais avançamos, mais desafios científicos complexos aparecem, exigindo uma transformação constante em nossa forma de pensar e interagir com o universo. O caminho rumo a uma civilização de nível superior envolve uma jornada tanto intelectual quanto tecnológica, na qual cada passo adiante revelará tanto o tamanho da nossa ignorância, quanto a magnitude do nosso potencial como espécie. É nesse horizonte de possibilidades quase infinitas que a humanidade se encontra, diante do desafio colossal de transformar nossa compreensão limitada em uma visão mais ampla e completa do universo, ainda que tal partícula nunca tenha sido observada diretamente. Sua existência hipotética é consistente com as teorias físicas atuais. Capturar ou manipular gravitons implicaria em níveis tecnológicos que vão muito além do que hoje conseguimos imaginar, uma vez que necessitaria de equipamentos capazes de interagir diretamente com o próprio tecido do espaço-tempo. O restante, aquilo que não compreendemos. É um enorme mistério que pode conter potencialidades inimagináveis para nosso desenvolvimento futuro. Seguindo essa lógica, uma civilização de nível 4 alcançaria o domínio absoluto da energia de todas as galáxias existentes no universo. Um grau de desenvolvimento que ultrapassa amplamente nossa compreensão atual das possibilidades tecnológicas. Compartilhe suas ideias sobre como nossa civilização poderia avançar para níveis superiores e inscreva-se no canal ativando o sino de notificações para continuar acompanhando discussões profundas e provocativas como esta. Se considerarmos o fato de que já conquistamos tanto com apenas 4% de compreensão sobre o universo, imaginar o que poderíamos realizar ao alcançarmos 5, 10 ou 20% de entendimento. É algo profundamente estimulante e desafiador. Porém, essa jornada em direção ao domínio energético total exigirá mais do que meramente avanços tecnológicos. Exigirá uma transformação radical nas estruturas sociais, políticas e culturais que sustentam nosso modo atual de vida, pois o uso maciço de recursos energéticos de grande escala pressupõe também níveis mais elevados de cooperação internacional e uma estabilidade social que atualmente não alcançamos.
Embora se especule sobre níveis ainda mais elevados, a concepção de um nível 5 já transcenderia qualquer noção científica atual neste contexto. Por exemplo, surge a pergunta sobre como lidar com fenômenos como as ondas gravitacionais, detectadas recentemente pelo Observatório LIGO, que reforçaram nossa compreensão sobre o comportamento do espaço-tempo em escalas cosmológicas. Explorar tais fenômenos pode abrir portas para a compreensão mais profunda de como o universo funciona, talvez nos aproximando de uma teoria de gravidade quântica, uma meta ainda inalcançada pela física moderna, mas essencial para dar passos mais firmes em direção a um nível mais alto na escala de Kardashev, aproximando-se da ideia teórica e abstrata de um ser onipotente, já que controlar absolutamente toda a energia disponível no cosmos equivaleria, em termos práticos, ao poder divino. Uma civilização que alcançasse esse estágio teria poder ilimitado sobre o próprio tecido do universo, capaz não apenas de manipular a energia, mas também de influenciar diretamente as leis fundamentais da física e talvez da própria realidade. Ainda que este nível seja uma concepção meramente hipotética, ela serve para demonstrar a vastidão do desconhecido e a profundidade de nossa ignorância científica frente ao que poderia existir no universo. Neste contexto, quando olhamos para a nossa própria civilização, é evidente que ainda estamos muito distantes do nível 1 da escala de Kardashev. Atualmente, nossa capacidade tecnológica está limitada ao uso de recursos muito restritos extraindo energia, principalmente através de combustíveis fósseis e fontes renováveis, como a solar, eólica e nuclear, mas sem capacidade de controlar ou manipular fenômenos naturais globais com eficiência plena. Nós enfrentamos continuamente desastres naturais, como terremotos, furacões e tsunamis, sem qualquer controle efetivo sobre tais eventos, limitando-nos apenas à previsão e mitigação parcial dos danos causados. Nossa civilização ainda não é capaz sequer de capturar completamente a energia solar que atinge nosso planeta. Muito pelo contrário, desperdiçamos diariamente quantidades imensas de energia natural, incapazes de desenvolver sistemas suficientemente eficientes para aproveitá-la plenamente. Uma das grandes barreiras que enfrentamos para alcançar níveis mais avançados é justamente o limite imposto pela nossa atual compreensão científica. Para alcançarmos um patamar superior, é necessário que avancemos substancialmente em nossas capacidades científicas, tecnológicas e, sobretudo, na compreensão teórica desses fenômenos desconhecidos. A própria ideia de civilizações altamente avançadas pressupõe também uma compreensão mais profunda sobre questões fundamentais relacionadas à física quântica e à natureza da realidade. Nesse caminho, experimentos que exploram conceitos como a dualidade onda-partícula, já bem estabelecida na física quântica, poderiam ser aplicados ao estudo da gravidade, buscando identificar se existe uma partícula fundamental. Nesse contexto, avançar na escala de Kardashev não se trata apenas de adquirir energia, mas sobretudo de adquirir conhecimento profundo sobre o funcionamento íntimo do cosmos. Se você gostou dessa reflexão sobre a incrível escala de Kardashev e as fronteiras do conhecimento humano, aproveite para deixar um comentário abaixo. Ao analisarmos os caminhos possíveis para alcançar níveis mais elevados na escala de Kardashev, é inevitável considerar os desafios concretos e os limites teóricos da física que hoje enfrentamos. Um desses desafios essenciais é a compreensão das singularidades e dos buracos negros, fenômenos extremos da natureza que desafiam radicalmente nossa capacidade de compreensão e controle. A existência desses fenômenos já foi amplamente confirmada por observações astronômicas diretas, como a captura
da imagem da sombra do buraco negro supermassivo M87, mas os detalhes mais profundos de sua natureza permanecem elusivos. Dentro do horizonte de eventos, as teorias atuais sugerem que há uma singularidade, um ponto de densidade infinita onde as leis conhecidas da física deixam de fazer sentido, embora essa ideia esteja atualmente além de qualquer tecnologia imaginável. Seu valor conceitual reside na capacidade de expandir nossa compreensão teórica sobre o funcionamento fundamental do universo. A gravidade, apesar de ser a força mais familiar em nossa vida cotidiana, permanece um mistério profundo para a física moderna. Sabemos que ondas gravitacionais existem, como confirmado recentemente pelo Observatório LIGO, mas ainda não temos meios técnicos para manipular ou direcionar tais ondas de maneira eficiente atualmente. Enfrentamos desafios significativos em relação à sustentabilidade ambiental, resultantes de nossa dependência excessiva de combustíveis fósseis e da consequente poluição atmosférica, mudanças climáticas e degradação ambiental generalizada. Uma civilização capaz de dominar integralmente recursos energéticos em escala planetária necessariamente deverá ter superado conflitos geopolíticos básicos que hoje impedem um desenvolvimento sustentável e coordenado. Atualmente, grande parte da energia e dos recursos financeiros disponíveis são direcionados para conflitos militares, disputas comerciais e outros gastos improdutivos. Os obstáculos científicos são enormes e as dificuldades práticas consideráveis. Não deixe de curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos que também gostam de refletir sobre o nosso potencial como civilização. Seu comentário abaixo é muito importante para que possamos entender suas expectativas e opiniões sobre esses temas fascinantes. Contudo, essas dificuldades são justamente as que tornam essa jornada tão profundamente significativa e importante. A escala de Kardashev não é apenas um instrumento para medir potencial tecnológico, mas uma forma de pensar e refletir sobre as possibilidades futuras da civilização humana, estimulando nossa imaginação e nossos esforços científicos para superar continuamente os limites da compreensão e da capacidade técnica, limitando gravemente a capacidade de investimento em projetos científicos e tecnológicos que poderiam conduzir a humanidade a patamares mais elevados de domínio energético e desenvolvimento civilizatório. Para progredir de forma realista na escala de Kardashev, será imperativo superar essas questões preliminares, adotando tecnologias limpas e sustentáveis capazes de assegurar uma base energética sólida e permanente. Muito menos realizar experimentos avançados, como o experimento da dupla fenda, para testar sua eventual natureza de partícula-onda. Se conseguirmos um dia demonstrar a existência do graviton, a partícula hipotética associada à gravidade, daríamos um passo fundamental em direção a novos estágios de domínio energético e conhecimento científico. Sem essa mudança profunda, dificilmente será possível alcançar um nível 1 de civilização, muito menos os níveis superiores, que demandam uma integração muito maior e uma compreensão científica profundamente expandida sobre os fundamentos do universo. Assim, para avançarmos de forma significativa na escala de Kardashev, precisamos não só de inovação tecnológica, mas também de mudanças estruturais e éticas em nossa maneira de viver, governar e interagir como sociedade global. A complexidade dos buracos negros e das singularidades nos obriga a confrontar diretamente as limitações intrínsecas da física clássica e a necessidade urgente de desenvolver uma teoria unificada da gravidade quântica implica também desenvolver tecnologias que permitam o uso eficiente e sistemático das fontes de energia disponíveis,
muito além do que fazemos atualmente. A utilização efetiva da energia solar, por exemplo, está muito abaixo do potencial real disponível, dada a imensa quantidade de energia que nossa estrela hospedeira lança ao espaço diariamente. Alcançar um nível 2 de civilização, com o domínio pleno da energia solar por meio de estruturas hipotéticas como uma esfera de Dyson, exigiria avanços técnicos radicais, incluindo engenharia em escalas que ainda nem sequer conseguimos projetar claramente, que consiga compatibilizar a mecânica quântica com a relatividade geral. Este fato, por si só, constitui um enorme desafio ao avanço tecnológico e científico necessário para atingir patamares mais elevados de controle energético cósmico. A ideia de que podemos, em teoria, escapar de um buraco negro. Manipulando o tempo como uma dimensão física real, ilustra não apenas uma fantasia da ficção científica. O tempo, frequentemente descrito como a quarta dimensão em conjunto com as 3 dimensões espaciais que conhecemos, é tratado pela física moderna como uma dimensão real e física, intimamente ligada às dimensões espaciais. Essa compreensão advém da teoria da relatividade de Einstein, que propôs uma equivalência entre a gravidade e a aceleração física, permitindo entender a curvatura do espaço-tempo provocada por grandes massas, mas principalmente a complexidade do universo e o quanto ainda precisamos aprender antes de efetivamente dominar fenômenos cósmicos tão extremos. Buracos negros são regiões do espaço-tempo, onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar após cruzar seu horizonte de eventos. No entanto, uma perspectiva teórica sugere que, ao considerar o tempo como uma dimensão acessível para viagem e manipulação, seria possível escapar dessas singularidades. Ao considerar o tempo como uma dimensão concreta, poderíamos teoricamente escapar da influência fatal de um buraco negro, ao retroceder para um ponto anterior no tempo, antes de cruzar o horizonte de eventos. Nessa jornada rumo a níveis mais avançados de civilização, a busca por compreender fenômenos como a gravidade quântica assume papel central. Contudo, avançar na escala de Kardashev não se limita apenas à compreensão teórica do universo. No entanto, antes mesmo de considerarmos o nível 2 da escala, a humanidade precisa urgentemente resolver questões mais básicas e imediatas, relacionadas ao uso sustentável e eficiente das fontes energéticas já acessíveis. Um outro elemento central para avançar de forma consistente nessa escala é a cooperação internacional. A superação dessas barreiras políticas e sociais requer uma transformação profunda na mentalidade coletiva da humanidade, promovendo valores de cooperação global, valorização da ciência e compromisso com o bem comum. A jornada rumo a um futuro de energia abundante e domínio cósmico é claramente complexa e desafiadora. Se você se sente inspirado pela perspectiva de explorar ainda mais profundamente os desafios e possibilidades para o futuro da humanidade na escala de Kardashev. A possibilidade de manipular o universo em níveis avançados, como sugerido pela escala de Kardashev, nos remete inevitavelmente à reflexão sobre a capacidade humana atual de compreender fenômenos cósmicos complexos, especialmente aqueles relacionados à estrutura fundamental do espaço-tempo e à interação profunda entre matéria e energia. À medida que avançamos na escala, o domínio das energias estelares e galácticas não é apenas um desafio técnico, mas também conceitual e científico. Um dos aspectos mais intrigantes nesse contexto refere-se à nossa capacidade atual de viajar pelo espaço, utilizando tecnologias que sequer imaginamos hoje, especialmente propulsionadas por métodos como motores de plasma. Naves espaciais propulsionadas por plasma têm a vantagem de serem capazes de manter acelerações baixas, porém constantes, durante períodos prolongados.
permitindo que uma nave alcance velocidades muito altas sem submeter os ocupantes a forças extremas, especialmente em viagens que se aproximem de velocidades relativísticas, aquelas próximas à velocidade da luz, embora ainda puramente teóricos. Tais conceitos oferecem uma visão fascinante das possibilidades futuras de exploração cósmica, permitindo ultrapassar barreiras físicas que atualmente parecem intransponíveis. A ideia de que poderíamos um dia dominar o tempo como dimensão acessível, viajando livremente entre passado e futuro, permanece uma das mais intrigantes e controversas possibilidades contempladas pela física teórica moderna. Trata-se também de um desafio civilizatório e ético profundo. A humanidade hoje enfrenta dificuldades enormes relacionadas ao uso insustentável de recursos naturais, desigualdade social extrema e conflitos globais frequentes. Esses problemas fundamentais, se não resolvidos adequadamente, representam barreiras intransponíveis ao progresso civilizatório. Ela nos desafia a pensar não apenas em termos de desenvolvimento técnico, mas também ético e civilizatório, estimulando uma visão de futuro onde a humanidade alcança um nível superior de consciência e capacidade tecnológica, construindo um futuro onde tecnologia e ética caminhem juntas para o benefício coletivo. Qualquer avanço tecnológico significativo requer que primeiro superemos esses obstáculos sociais e políticos básicos, promovendo um ambiente de cooperação global e desenvolvimento sustentável. Não se esqueça também de curtir e compartilhar este conteúdo para estimular conversas profundas sobre o nosso papel no cosmos e as possibilidades extraordinárias que estão ao nosso alcance. A capacidade de controlar energia e fenômenos naturais em escala planetária, estelar ou galáctica, exige maturidade ética, responsabilidade social e política, bem como uma visão global compartilhada sobre os objetivos e propósitos de tal domínio. Civilizações avançadas precisam necessariamente ser pacíficas, cooperativas e sustentáveis, pois só assim podem aproveitar plenamente as vantagens e benefícios do controle absoluto sobre fontes energéticas abundantes e recursos naturais amplos. Essa transição, entretanto, não ocorrerá automaticamente e requer esforço consciente e constante, fundamentado em valores éticos sólidos e uma compreensão profunda sobre o impacto social e ambiental das tecnologias que desenvolvemos. Qualquer civilização que aspire a avançar para níveis mais altos na escala de Kardashev deverá, necessariamente, desenvolver uma consciência coletiva madura o suficiente para gerenciar tais capacidades com sabedoria e equilíbrio, evitando que avanços tecnológicos se tornem fontes de destruição ou conflito. Sob tais condições, fenômenos descritos pela teoria da relatividade de Einstein começam a se manifestar intensamente. Por exemplo, efeitos como a dilatação do tempo tornam-se extremamente relevantes, fazendo com que o tempo na nave passe mais lentamente em comparação ao tempo, medido em planetas ou sistemas estelares de origem ou destino. Essa diferença temporal precisa ser considerada cuidadosamente ao planejar missões de longa distância, especialmente se a comunicação e o retorno à origem forem aspectos importantes da missão. A vantagem imediata é que, uma vez alcançada a velocidade necessária, a nave pode inverter sua propulsão para desacelerar suavemente, chegando ao destino com segurança e estabilidade, sem o risco de colisões ou outros incidentes. A propulsão a plasma, ainda em estágio incipiente de desenvolvimento tecnológico na Terra. Controlar a energia em escala galáctica não significaria apenas aproveitar as estrelas como fontes energéticas diretas, mas também manipular campos gravitacionais, modificar órbitas planetárias
ou mesmo alterar os rumos evolutivos de sistemas estelares inteiros. Essa possibilidade levanta questões filosóficas fundamentais sobre o papel ético e a responsabilidade de uma civilização que possua tamanho poder sobre o ambiente cósmico. Baseia-se no princípio de que um gás altamente ionizado pode ser controlado e acelerado por campos elétricos e magnéticos para gerar empuxo. Essa técnica representa uma alternativa promissora para as viagens espaciais de longo alcance, permitindo aceleração constante e sustentada, em contraste com as limitações de combustíveis químicos tradicionais. Tal tecnologia, embora ainda esteja em fase experimental, é crucial para qualquer civilização que pretenda avançar substancialmente na exploração espacial. Para entender melhor as vantagens da propulsão a plasma, podemos considerar uma nave espacial que realiza uma viagem de longa distância no cosmos. Nesse cenário hipotético, o veículo acelera continuamente até alcançar metade do percurso em direção ao destino pretendido, invertendo então sua orientação para iniciar uma desaceleração controlada, mantendo uma gravidade artificial constante dentro da nave devido à própria aceleração. Esse processo permite viagens extremamente longas com um conforto aceitável para a tripulação, evitando problemas biológicos associados à falta de gravidade, como a perda óssea e muscular que afeta astronautas em órbita terrestre. A questão crucial aqui reside no controle preciso da aceleração e desaceleração durante a viagem. Esse método, entretanto, pressupõe que a civilização possua não apenas o domínio técnico da propulsão a plasma, mas também uma compreensão muito mais profunda da física do espaço-tempo. Por outro lado, a exploração espacial avançada, como imaginada em níveis mais altos da escala de Kardashev, também nos convida a explorar conceitos mais especulativos e desafiadores, como as viagens pelo tempo e através de dimensões superiores. Dentro dessa perspectiva, o domínio completo do espaço-tempo, associado a uma civilização de nível 3 ou superior, sugere uma capacidade tecnológica e científica tão avançada que praticamente elimina todas as restrições físicas que hoje enfrentamos. É fundamental compreender que alcançar tais níveis tecnológicos não é apenas um desafio científico ou técnico. Nesse sentido, antes mesmo de ambicionarmos chegar a níveis superiores da escala, é necessário reconhecer as limitações atuais e os desafios imediatos que precisamos enfrentar. Assim, o caminho para níveis mais elevados da escala de Kardashev não se limita apenas ao avanço técnico e científico, mas inclui, inevitavelmente, transformações profundas na organização social e política da humanidade. Por fim, a reflexão sobre esses temas nos permite entender que a escala de Kardashev não é apenas um modelo científico teórico, mas uma inspiração poderosa para imaginar o futuro da humanidade de forma crítica e realista. Se essa discussão sobre os desafios e as possibilidades da exploração espacial e da propulsão avançada chamou sua atenção, deixe um comentário abaixo compartilhando sua visão sobre o futuro da humanidade no espaço. A trajetória rumo a níveis avançados da escala de Kardashev não se limita apenas à expansão tecnológica ou ao domínio energético sobre estrelas e galáxias. Há também a necessidade profunda e incontornável de compreender fenômenos fundamentais do universo que, até o momento, permanecem misteriosos para a humanidade. Observações recentes demonstraram que nosso universo está em expansão acelerada, um fenômeno surpreendente que contradiz a expectativa anterior de que a expansão deveria estar diminuindo devido à atração gravitacional entre as galáxias, diferentemente da energia escura, que age principalmente em escala cósmica. A matéria escura exerce sua influência gravitacional diretamente sobre a formação de estruturas como galáxias e aglomerados de galáxias.
Sabemos que ela existe porque é possível observar claramente os efeitos gravitacionais provocados por sua presença, como a maneira como galáxias giram ou como as lentes gravitacionais distorcem a luz de galáxias distantes. Dominar tais fenômenos, ou ao menos entender plenamente sua natureza, permitiria à humanidade dar saltos tecnológicos e conceituais extraordinários, abrindo portas para capacidades tecnológicas que hoje sequer conseguimos imaginar claramente. Entretanto, essa compreensão requer um avanço significativo em teorias fundamentais como a gravidade quântica, capaz de integrar a física quântica com a teoria da relatividade geral, resolvendo assim os conflitos ainda existentes entre essas duas teorias fundamentais. A humanidade precisa desenvolver melhores instrumentos científicos, mais avançados e precisos, capazes de detectar e analisar esses fenômenos ocultos de forma direta ou indireta. Não é possível imaginar um avanço significativo sem uma base sólida de sustentabilidade ambiental e social. O domínio energético planetário, estelar ou galáctico, só será possível se formos capazes de gerir recursos e conflitos com maturidade e responsabilidade. O avanço científico precisa caminhar de mãos dadas com o desenvolvimento ético e político, garantindo que tecnologias avançadas sejam utilizadas para o benefício coletivo e não para conflitos ou disputas de poder. Sua participação é essencial para enriquecer nossa conversa e expandir o debate sobre o futuro da humanidade. Não esqueça também de curtir este conteúdo e compartilhar com quem também se interessa por essas questões fundamentais do nosso universo. Em outras palavras, para que alcancemos patamares superiores na escala de Kardashev. Precisamos também amadurecer significativamente enquanto civilização, aprendendo a cooperar internacionalmente, evitando conflitos e promovendo o bem-estar coletivo. Atualmente, vivemos em uma civilização de nível 0, ainda incapaz de controlar plenamente os recursos naturais disponíveis em nosso planeta, tecnológicos e principalmente éticos e sociais. O domínio pleno sobre energia e recursos naturais, sejam eles planetários, estelares ou galácticos, só será possível se formos capazes de transformar radicalmente nosso modo atual de vida, investindo em uma ciência ética e sustentável e promovendo valores de cooperação, global solidariedade e responsabilidade coletiva. Enfrentamos constantemente os desafios impostos por crises ambientais, mudanças climáticas e conflitos globais que limitam drasticamente nossas possibilidades futuras. Sem resolver essas questões fundamentais, jamais poderemos esperar avançar substancialmente na escala civilizatória. Grandes projetos internacionais, como o Telescópio Espacial James Webb, aceleradores de partículas mais avançados e detectores de partículas subterrâneos, são exemplos claros de esforços que visam exatamente esse objetivo, somente através da colaboração científica internacional, combinando esforços e recursos. Poderemos avançar de forma eficaz em nossa compreensão da energia escura e da matéria escura. Contudo, apesar de representar cerca de 26% do universo, jamais conseguimos observá-la diretamente, e ainda não compreendemos de que partículas ou substâncias ela poderia ser composta. Uma civilização avançada, classificada como nível 3 ou 4 na escala de Kardashev, poderia hipoteticamente controlar ou modificar propriedades do espaço-tempo, usando a energia escura para moldar a expansão cósmica ou a matéria escura para construir estruturas cósmicas em grande escala. Essa hipótese extrema, embora puramente especulativa, ilustra claramente as possibilidades, quase ilimitadas, de avanço científico e tecnológico que poderiam estar ao nosso alcance. Se conseguirmos superar as barreiras conceituais e técnicas atuais, essa expansão acelerada exige a existência de uma forma de energia desconhecida,
que atua de maneira repulsiva, combatendo a força gravitacional que normalmente teria o efeito contrário. Tal fato demonstra claramente o quanto ainda precisamos avançar em nossa compreensão da física fundamental para que possamos atingir níveis mais altos na escala de Kardashev. Controlar a energia estelar ou galáctica, como prevê essa escala, seria impossível sem antes compreendermos melhor a natureza profunda desses elementos desconhecidos que governam grande parte do cosmos. As medições mais recentes sugerem que essa energia escura representa aproximadamente 70% do conteúdo total do universo, uma quantidade imensa que supera em muito a matéria comum que conhecemos e utilizamos diariamente. Dentre esses fenômenos, destaca-se particularmente o desafio representado pela energia escura e pela matéria escura, cuja existência sabemos que é real, mas cuja natureza ainda permanece enigmática e inalcançável pelas teorias científicas atuais. A energia escura é um dos maiores mistérios da cosmologia contemporânea. Por outro lado, a matéria escura é igualmente intrigante. Essa combinação de energia escura e matéria escura representa uma parte substancial do universo, permanecendo completamente desconhecida para a ciência contemporânea. A busca por uma compreensão plena da energia escura e da matéria escura não é apenas um desafio científico, mas um passo essencial para que possamos alcançar uma civilização mais avançada e capaz. Neste contexto, surge a possibilidade fascinante de uma civilização futura ter a capacidade não apenas de entender esses fenômenos obscuros, mas talvez até mesmo manipulá-los diretamente. Contudo, antes mesmo de vislumbrar tais possibilidades extremas, precisamos resolver desafios mais imediatos e acessíveis. Outro aspecto fundamental para que possamos avançar na escala de Kardashev é a compreensão da importância do desenvolvimento sustentável de nossa tecnologia e sociedade. Uma civilização que aspire a atingir níveis mais altos precisa ser necessariamente cooperativa e sustentável. Finalmente, essa reflexão profunda sobre os limites e as possibilidades de avanço na escala de Kardashev nos leva a reconhecer que o futuro da humanidade depende essencialmente de nossa capacidade de superar desafios científicos. Se esta discussão profunda sobre energia escura, matéria escura e nosso potencial de avanço como civilização despertou seu interesse. Aproveite para comentar suas ideias abaixo, quando refletimos sobre o futuro da humanidade em relação à escala de Kardashev, torna-se claro que a capacidade de alcançar níveis mais elevados não depende apenas do domínio científico ou técnico isolado, mas essencialmente da combinação inteligente entre conhecimento profundo do universo, tecnologia sofisticada, estabilidade política e social e uma base ética sólida. Atualmente, a humanidade está muito distante disso. É essencial reconhecer que civilizações avançadas, como aquelas previstas nos níveis superiores da escala de Kardashev, a cooperação internacional desempenha um papel central nesse processo, pois somente uma civilização global unida, trabalhando em conjunto por objetivos comuns, será capaz de enfrentar com sucesso os enormes desafios representados pela busca por energia em escala planetária, estelar ou galáctica. Infelizmente, a realidade atual da humanidade mostra que ainda estamos muito distantes dessa cooperação ideal, com o mundo frequentemente dividido por interesses nacionais, disputas econômicas e conflitos políticos. Essa teoria poderia resolver as profundas contradições entre a relatividade geral, que governa a física em escalas cosmológicas, e a mecânica quântica, que descreve o comportamento da matéria e energia em escalas subatômicas. Uma teoria unificada não apenas representaria uma revolução científica sem precedentes,
mas também abriria portas para tecnologias inimagináveis, como a manipulação direta do espaço-tempo, o controle preciso de campos gravitacionais e até mesmo a exploração prática de fenômenos atualmente considerados meramente teóricos, como viagens no tempo ou comunicação instantânea em escalas cósmicas. Precisariam necessariamente se basear em formas estáveis e sustentáveis de organização social, que permitam gerir recursos e energia em larga escala de forma equitativa e eficaz. Seu engajamento ajuda muito na promoção de discussões importantes sobre o futuro da humanidade. E não esqueça de curtir e compartilhar este conteúdo com amigos, que também se interessam por temas tão fundamentais para nosso futuro coletivo. Projetos científicos dessa magnitude exigem investimentos massivos e colaborações entre cientistas de diversas nações, o que, por sua vez, pressupõe a existência de estabilidade política e econômica global. Além disso, a sociedade precisa apoiar ativamente tais esforços, compreendendo sua importância e valorizando o papel central da ciência e da educação no desenvolvimento sustentável da humanidade, à medida que avançamos em direção ao domínio completo das fontes energéticas disponíveis. Torna-se ainda mais importante garantir que esses avanços sejam utilizados para promover o bem-estar coletivo, evitando abusos de poder, desigualdade ou conflitos. Ela nos obriga a reconhecer que qualquer progresso verdadeiro da humanidade precisa estar apoiado em uma base sólida de valores e princípios éticos, capazes de assegurar que avanços científicos sejam utilizados para o benefício coletivo. Uma civilização avançada, como aquelas imaginadas pelos níveis superiores dessa escala, deve ser necessariamente pacífica, cooperativa e sustentável, promovendo valores de justiça social, equidade e responsabilidade global. Uma civilização capaz de manipular energia em escala galáctica precisaria necessariamente ser madura o suficiente para usar esse poder de forma responsável, consciente das consequências que tal manipulação poderia acarretar. A verdadeira medida do progresso não será apenas o domínio da energia ou a exploração do cosmos, mas a capacidade humana de evoluir ética e socialmente, garantindo que cada avanço científico esteja associado ao bem-estar coletivo e ao equilíbrio ecológico e social. Qualquer sociedade incapaz de resolver conflitos internos básicos ou de gerenciar seus recursos naturais sustentavelmente estaria inevitavelmente destinada a fracassar em sua tentativa de avançar nessa escala. Embora esses fenômenos sejam atualmente pouco compreendidos, sua investigação científica é essencial para qualquer avanço real na escala de Kardashev. Não basta simplesmente adquirir mais energia. É preciso também compreender profundamente as leis que governam o cosmos, permitindo que essa energia seja utilizada de forma segura, eficaz e controlada. Sem esse conhecimento fundamental, qualquer avanço tecnológico significativo corre o risco de fracassar ou causar consequências inesperadas. Ainda dependemos de fontes energéticas limitadas, que muitas vezes contribuem diretamente para a deterioração ambiental, e enfrentamos dificuldades constantes para gerenciar fenômenos naturais como tempestades, terremotos ou erupções vulcânicas. Nossa civilização, em sua grande maioria, permanece refém de processos naturais, sobre os quais temos pouca ou nenhuma influência real, limitando-se frequentemente à mitigação de danos ou reconstrução pós-catástrofe, em vez de prevenção ou controle ativo. O que torna particularmente desafiadora essa trajetória é o fato de que a humanidade, em seu estágio atual, enfrenta grandes dilemas científicos e tecnológicos, ao mesmo tempo em que está mergulhada em conflitos sociais, econômicos e ambientais que limitam seriamente
seu potencial de desenvolvimento a longo prazo. Para ilustrar isso, basta considerar o conceito de civilização de nível 1, que pressupõe a capacidade plena de controlar e utilizar toda a energia disponível em nosso planeta natal. A ideia de atingir um nível de civilização mais elevado implica não apenas um domínio mais eficiente da tecnologia, mas também uma transformação radical na forma como a humanidade se organiza social, econômica e politicamente. Isso significa que, além dos avanços puramente técnicos e científicos, é fundamental que a humanidade também evolua social e eticamente, construindo sociedades mais justas, equilibradas e sustentáveis. Além disso, a perspectiva de alcançar níveis mais altos na escala de Kardashev também traz consigo dilemas éticos profundos, especialmente em relação ao uso potencial de tais tecnologias. Outro ponto crucial diz respeito à forma como avançamos em nosso conhecimento científico, especialmente no que diz respeito aos fenômenos fundamentais do universo, como energia escura, matéria escura e singularidades cosmológicas. Nesse contexto, a necessidade de desenvolver uma teoria unificada como a gravidade quântica torna-se evidente. Porém, alcançar esse nível de desenvolvimento científico implica também um desafio significativo em termos de infraestrutura e cooperação internacional. Nesse sentido, a escala de Kardashev representa não apenas um desafio técnico e científico, mas também uma inspiração ética e social. Por fim, refletir sobre essas possibilidades nos leva a compreender que o futuro da humanidade, independentemente do nível tecnológico alcançado, dependerá essencialmente de nossa capacidade de cooperar e agir com responsabilidade coletiva. Se você achou esta reflexão sobre a importância da cooperação e ética para o avanço humano em níveis mais elevados da escala de Kardashev relevante, não deixe de compartilhar sua opinião abaixo nos comentários. Ao considerar o papel do conhecimento científico e da tecnologia no avanço da humanidade rumo a níveis superiores da escala de Kardashev, torna-se inevitável refletir também sobre a própria limitação cognitiva e perceptual da espécie humana frente à vastidão do cosmos. A consciência de nossa ignorância, paradoxalmente, é uma das maiores conquistas do pensamento científico moderno, pois nos permite reconhecer de forma clara e objetiva as fronteiras atuais do nosso entendimento e nos incentiva a buscar respostas para as perguntas fundamentais que ainda permanecem sem solução. A busca por uma teoria unificada é uma das empreitadas mais ambiciosas da ciência contemporânea, pois promete não apenas solucionar enigmas como a natureza da gravidade quântica ou a composição da energia escura. Seremos nós, enquanto espécie, intelectualmente e moralmente preparados para lidar com as consequências do domínio sobre tais forças fundamentais? A história humana demonstra que o progresso tecnológico nem sempre foi acompanhado por progresso ético ou social. O uso destrutivo de tecnologias, desde a energia nuclear até as ferramentas digitais contemporâneas, reforça a necessidade de uma evolução paralela das estruturas sociais, políticas e morais para que possamos utilizar com responsabilidade os conhecimentos e recursos que desenvolvemos. A conquista do domínio energético e científico em escala cósmica reconfiguraria nossa relação com conceitos como tempo, espaço, existência e finalidade. A própria noção de limite, tão presente em nossa experiência cotidiana, seria profundamente alterada. A capacidade de manipular dimensões superiores, ou de interagir com múltiplos universos, caso teorias como o multiverso se confirmem. Abriria perspectivas antes reservadas apenas ao campo da especulação filosófica ou da ficção científica, mas também fornecer as bases teóricas para tecnologias
que hoje nos parecem impossíveis, como a manipulação direta do espaço-tempo ou a criação de novos meios de transporte interestelar. A reflexão ética e a compreensão profunda das consequências de nossos atos em escala global e eventualmente cósmica. O verdadeiro avanço não será apenas medido pela quantidade de energia que conseguimos controlar, mas pela sabedoria com que aplicamos esse poder. É sempre enriquecedor ouvir diferentes pontos de vista sobre o futuro da humanidade e suas possíveis trajetórias no universo, pela forma como estruturamos nossas sociedades e pela capacidade de promovermos um desenvolvimento que respeite a diversidade da vida e a complexidade do cosmos. A ciência não pode ser vista como um fim em si mesma, mas como um meio para promover o bem-estar, a justiça e a harmonia, tanto entre os seres humanos quanto entre nós e o universo que habitamos. Esse reconhecimento de limites é, portanto, não um obstáculo, mas uma condição essencial para qualquer avanço significativo. O universo observável nos apresenta uma complexidade que desafia as capacidades atuais da ciência em praticamente todos os aspectos. O contato com realidades cósmicas mais amplas inevitavelmente provocará mudanças profundas na forma como compreendemos conceitos como fronteiras, identidade, cooperação e conflito. Uma civilização madura deverá ser capaz de lidar com tais questões de forma responsável, equilibrando o desejo natural de expansão e exploração com o respeito por formas de vida e ecossistemas desconhecidos. O conceito de terraformação, por exemplo, embora fascinante do ponto de vista técnico, levanta debates profundos sobre até que ponto é legítimo alterar radicalmente outros mundos para servir aos interesses humanos. A exploração e colonização espacial inevitáveis para uma civilização que aspira a alcançar níveis superiores na escala de Kardashev exigirão não apenas avanços tecnológicos, mas também transformações profundas nas estruturas políticas e sociais, criando novas formas de organização e de entendimento sobre pertencimento, solidariedade e responsabilidade coletiva, do comportamento quântico das partículas subatômicas até as estruturas em larga escala das galáxias e do próprio tecido espaço-tempo. Cada descoberta científica parece abrir mais portas para novas perguntas do que oferecer respostas definitivas. Tal dinâmica é natural em qualquer processo de avanço do conhecimento. Ao resolvermos um problema, invariavelmente revelamos outros mais profundos e complexos que antes estavam ocultos por nossa ignorância inicial. É por essa razão que a ciência, longe de ser um sistema fechado e conclusivo, deve ser compreendida como uma jornada contínua, sempre em expansão, alimentada pela curiosidade e pela capacidade humana de questionar. Nesse sentido, as perguntas levantadas acerca da possibilidade de escapar de um buraco negro utilizando manipulações do tempo, ou mesmo sobre a existência de partículas fundamentais associadas à gravidade, como o graviton, não são meramente exercícios teóricos, mas reflexos da necessidade humana de compreender os limites e possibilidades do universo em que existimos. Tais questionamentos não apenas estimulam o avanço da física teórica experimental, mas também funcionam como marcos que delimitam os contornos do desconhecido, ajudando-nos a mapear as regiões ainda inexploradas do conhecimento científico. A física moderna, com seus avanços em campos como a teoria das cordas, a mecânica quântica e a relatividade geral, busca justamente integrar essas áreas aparentemente desconexas em uma estrutura única e coesa. Essa perspectiva nos leva inevitavelmente a uma reflexão mais profunda sobre o próprio papel da humanidade no universo. Essa necessidade é ainda mais evidente quando consideramos o impacto que a exploração espacial terá sobre nossa percepção de nós mesmos e do nosso lugar
no cosmos. Além disso, a expansão da humanidade para além do sistema solar trará à tona questões éticas inéditas, relacionadas à interação com possíveis formas de vida extraterrestre, à gestão de recursos fora da Terra e à manipulação de ambientes planetários. Por outro lado, as implicações filosóficas de alcançarmos níveis superiores de civilização também não podem ser ignoradas. Essas possibilidades, por mais distantes que pareçam, reforçam a importância de cultivarmos uma cultura científica sólida, baseada não apenas em avanços tecnológicos, mas também em uma educação voltada para o pensamento crítico. Assim, a escala de Kardashev serve não apenas como um parâmetro técnico para medir o avanço civilizatório, mas como um convite para repensarmos nossa trajetória enquanto espécie. Se essa reflexão sobre os limites do conhecimento humano e as implicações filosóficas e éticas do avanço tecnológico despertou em você novas perspectivas, aproveite para comentar abaixo suas ideias. À medida que a humanidade contempla seu futuro em relação à escala de Kardashev, torna-se inevitável reconhecer que o progresso científico e tecnológico precisa estar alinhado a uma transformação mais ampla da consciência coletiva, incluindo nossa relação com o conhecimento, com a natureza e com nós mesmos enquanto espécie. A busca pelo domínio energético em escalas cada vez maiores expõe uma verdade fundamental. Não há avanço possível sem que haja, simultaneamente, maturidade na forma como conduzimos nossas escolhas como civilização. Por essa razão, qualquer reflexão séria sobre a possibilidade de alcançarmos níveis superiores na escala de Kardashev exige que sejam consideradas as limitações atuais impostas por nossas estruturas sociais, econômicas, políticas e até mesmo culturais. Hoje, as nações mais desenvolvidas tecnologicamente concentram seus esforços na exploração espacial com objetivos muito mais vinculados à supremacia geopolítica e econômica do que a uma visão integrada de avanço da espécie humana. Grande parte da população mundial não tem acesso nem sequer a recursos básicos como água potável, alimentação adequada, saúde e educação de qualidade. Essa disparidade não é apenas um problema ético, mas um entrave concreto ao avanço civilizatório. Não é possível imaginar uma sociedade que pretenda dominar energias cósmicas, quando bilhões de seus membros ainda vivem em condições de subsistência ou miséria absoluta. A superação dessas desigualdades é, portanto, não apenas uma questão de justiça, mas uma necessidade estratégica para qualquer avanço real e sustentável. A busca por novos mundos deve vir acompanhada de um compromisso renovado com o cuidado da Terra e de seus habitantes, entendendo que qualquer expansão para além do nosso planeta só terá sentido se for orientada por princípios de sustentabilidade, respeito e responsabilidade. As missões espaciais, as iniciativas privadas de colonização de outros planetas e a busca por novas fontes de recursos fora da Terra são frequentemente motivadas por interesses comerciais e estratégicos. A dependência atual de combustíveis fósseis, com todos os impactos ambientais e geopolíticos que acarreta, precisa ser superada por meio de investimentos massivos em energias limpas renováveis e queremos muito ouvir suas opiniões sobre como podemos construir, juntos, um futuro mais consciente, equilibrado e sustentável. Não se esqueça também de curtir e compartilhar este conteúdo com quem valoriza reflexões profundas e sérias sobre o destino da nossa espécie e seu papel no universo, futuramente em fontes mais avançadas, como a fusão nuclear controlada, que poderá fornecer energia abundante e relativamente limpa, aproximando-nos do domínio das energias planetárias e estelares. As tecnologias mais poderosas acabam nas mãos de poucos, enquanto as maiorias permanecem à margem.
criando tensões que comprometem a estabilidade necessária para projetos ambiciosos como aqueles implicados nos níveis superiores da escala de Kardashev. A tecnologia, por si só, é neutra. Seus efeitos dependem da intenção e da consciência daqueles que a utilizam. O avanço não pode ser medido apenas pela quantidade de energia controlada ou pela capacidade de viajar pelo espaço, mas pela sabedoria demonstrada no uso dessas conquistas. Uma civilização verdadeiramente avançada não será aquela que domine galáxias, mas aquela que compreenda profundamente seu lugar no cosmos e que use seu poder para preservar, proteger e promover a vida em todas as suas manifestações. Por essa razão, o avanço tecnológico deve vir acompanhado do desenvolvimento de uma ética planetária, que reconheça a vida em todas as suas formas como um valor central e que oriente o uso das novas capacidades para promover a harmonia e o equilíbrio, não o domínio ou a exploração desenfreada. A promoção de uma educação científica de qualidade, acessível a todos, é uma das chaves para essa transformação. O conhecimento científico deve deixar de ser um privilégio de elites intelectuais ou econômicas e tornar-se parte integrante da formação de todos os cidadãos, permitindo que compreendam as implicações das escolhas tecnológicas, ambientais e sociais que moldam o presente e definirão o futuro. A história humana demonstra repetidamente que tecnologias desenvolvidas em contextos de desigualdade e conflito tendem a ser usadas como instrumentos de dominação, exploração e destruição, em vez de servirem ao bem comum. Não há como imaginar uma humanidade capaz de dominar a energia de estrelas ou galáxias, se essa mesma humanidade não consegue sequer cooperar para resolver problemas globais, como pandemias, mudanças climáticas ou crises migratórias. O avanço na escala de Kardashev pressupõe a superação das fronteiras políticas, econômicas e ideológicas que ainda fragmentam a espécie humana, exigindo uma nova visão de mundo, mais integrada, colaborativa e consciente das interdependências que nos unem, e não por uma aspiração genuína ao conhecimento ou à evolução coletiva da humanidade. Essa mentalidade reducionista coloca em xeque a própria viabilidade de projetos de longo prazo, que visem realmente elevar a nossa civilização a patamares superiores. Ao analisar nossa situação atual, percebemos que ainda somos incapazes de gerir com eficiência e responsabilidade sequer os recursos do nosso próprio planeta. A destruição ambiental em larga escala, o colapso de ecossistemas, a contaminação de oceanos, o desmatamento e a poluição atmosférica revelam uma incapacidade crônica de conciliar desenvolvimento com preservação. Esta limitação não é apenas técnica, mas reflete um problema mais profundo de consciência e de organização social. Como esperar que uma civilização que não consegue cuidar de seu planeta consiga, um dia, controlar e utilizar de maneira responsável a energia de uma estrela inteira ou de uma galáxia? Outro ponto que precisa ser destacado é a profunda desigualdade social que ainda marca a humanidade. Nesse cenário, torna-se evidente que o avanço tecnológico, sem uma correspondente evolução social e ética, conduz inevitavelmente a distorções profundas. Portanto, refletir sobre nossa posição atual na escala de Kardashev é também refletir sobre as reformas estruturais e culturais necessárias para que possamos sequer almejar avançar nessa direção. Da mesma forma, a construção de uma cultura global de cooperação e solidariedade é indispensável. A exploração espacial, nesse contexto, deve ser encarada não como uma corrida de poder, mas como uma oportunidade para repensarmos nossa relação com o cosmos e com nossa própria existência. Outro aspecto fundamental nessa jornada é o desenvolvimento de novas formas de energia
que não apenas ampliem nossa capacidade tecnológica, mas também respeitem os limites naturais do planeta e do cosmos. Entretanto, a conquista de tecnologias energéticas superiores não será suficiente se não houver uma profunda revisão dos valores que orientam sua aplicação. A civilização que almeja alcançar os níveis mais elevados da escala de Kardashev precisa, antes de mais nada, redefinir seu propósito. Se você acredita que a verdadeira evolução da humanidade depende tanto da ciência quanto da ética, compartilhe suas ideias e reflexões nos comentários. A compreensão profunda do universo e o avanço contínuo da ciência são elementos indispensáveis para que uma civilização possa se aproximar dos níveis superiores da escala de Kardashev. Entretanto, essa trajetória é marcada não apenas por obstáculos técnicos, mas também pela necessidade de amadurecimento filosófico e existencial da espécie humana. O desafio fundamental não reside apenas em acumular mais energia ou construir tecnologias mais sofisticadas ao lidar com essas forças. Seremos inevitavelmente forçados a confrontar a natureza mais profunda da realidade, as limitações da matéria, do espaço, do tempo e da consciência. Nesse contexto, torna-se impossível separar ciência de filosofia, tecnologia de ética, avanço material de maturidade existencial. A busca pelo controle energético deve ser acompanhada por uma busca paralela e igualmente intensa pela compreensão dos princípios fundamentais, que sustentam a existência não apenas como fenômeno físico, mas como manifestação da consciência e da complexidade organizacional que caracteriza a vida. Ignorar essa dimensão implicaria o risco de produzir avanços destrutivos ou fúteis, incapazes de promover qualquer benefício real e duradouro, mas em compreender qual é o propósito último desse avanço e como ele se conecta com o sentido de existência, não apenas da humanidade, mas da própria vida, consciente no cosmos. A verdadeira liberdade não estará mais associada à capacidade de consumir recursos sem limites ou de impor vontade sobre os outros, mas sim à capacidade de compreender e harmonizar-se com as leis profundas do cosmos. O poder deixará de ser medido pela capacidade de dominar, destruir ou acumular, e passará a ser entendido como a capacidade de criar, preservar e integrar-se a sistemas mais amplos de equilíbrio e significado. A convicção de que não estamos sozinhos no cosmos não é mais uma questão de crença, mas uma conclusão lógica baseada na vastidão e na diversidade potencial dos mundos habitáveis. Cada nível exige não apenas mais conhecimento, mas mais responsabilidade, mais sabedoria, mais integração com as forças naturais e cósmicas que nos circundam. Avançar nessa escala é, em última análise, um processo de autoconhecimento coletivo, de descoberta do verdadeiro potencial da consciência humana e de seu papel dentro da vastidão do universo. Uma civilização madura deve estar preparada não apenas para encontrar outras formas de vida, mas para estabelecer relações baseadas em respeito mútuo. Sua voz é essencial para manter esse debate vivo e inspirador. Não esqueça de curtir e compartilhar este conteúdo com quem valoriza discussões profundas e transformadoras sobre o futuro da nossa espécie e do nosso lugar no cosmos. Compreensão e cooperação, superando os vícios históricos da humanidade que tantas vezes transformaram o diferente em inimigo ou recurso a ser explorado, quando analisamos o desenvolvimento da ciência ao longo da história. Percebemos que cada salto de compreensão foi precedido por uma revisão profunda de nossas crenças, paradigmas e percepções de mundo. A outra, igualmente vital, é o desenvolvimento de uma consciência planetária e cósmica, capaz de transcender as limitações do egoísmo individual e coletivo que hoje bloqueiam tantas possibilidades. Uma civilização de nível 1, por exemplo,
não poderá surgir em um planeta ainda dilacerado por conflitos armados, desigualdades extremas e destruição ambiental. O domínio da energia do planeta exige, primeiro, o domínio da capacidade de viver em equilíbrio com ele e entre si, o reconhecimento de que não somos o centro do universo, a aceitação da teoria da evolução das espécies, a revelação de que a realidade quântica é muito mais complexa e contraintuitiva do que nossos sentidos indicam menos. Todos esses avanços não apenas ampliaram nosso conhecimento, mas também transformaram nossa visão sobre quem somos e qual é nosso lugar na realidade. A humanidade sempre lidou com o futuro como uma abstração distante ou como um espaço para projeções utópicas ou distópicas. No entanto, ao trabalhar diretamente com as forças que moldam a estrutura do cosmos, precisaremos compreender que o futuro não é algo que simplesmente acontece, mas algo que se constrói ativamente através de escolhas conscientes e responsáveis. Isso implicará abandonar definitivamente o imediatismo que tantas vezes guia as ações humanas e adotar uma perspectiva de longo prazo, orientada não pelos interesses de gerações individuais, mas pelo bem-estar contínuo da vida consciente no universo. Esse mesmo processo precisará ocorrer em escala muito maior à medida que nos aproximarmos de domínios que hoje parecem inalcançáveis, como o controle da energia de uma estrela ou mesmo de uma galáxia inteira. A física moderna já nos aponta que o universo é muito mais estranho e complexo do que qualquer ficção científica poderia imaginar. A ideia de que o espaço-tempo pode ser curvado, que partículas podem existir em superposição, que a informação pode estar codificada nas fronteiras dos buracos negros, e que talvez vivamos em um multiverso com leis físicas distintas. Desafia não apenas nosso conhecimento, mas nossa própria capacidade de conceber a realidade. Avançar sobre essas fronteiras implica não apenas novos instrumentos tecnológicos, mas uma renovação de nossas estruturas cognitivas e culturais. Por isso, qualquer civilização que almeje de fato dominar as forças do cosmos precisará também reformular profundamente suas estruturas de significado, seus valores e suas prioridades. Além disso, ao nos aproximarmos do domínio de forças cósmicas, também precisaremos reavaliar nossa relação com outras possíveis formas de vida inteligente no universo. Neste sentido, o avanço tecnológico energético é apenas uma das dimensões do progresso necessário. À medida que nos aproximamos desse nível, será inevitável repensar também nossas concepções de tempo e futuro. Essa mudança de perspectiva também afetará profundamente nossas concepções de liberdade e poder. Por fim, a escala de Kardashev, ao propor níveis sucessivos de domínio energético, não deve ser vista apenas como uma escala técnica, mas como uma representação metafórica da jornada da humanidade rumo à sua maturidade plena. Se essas reflexões sobre o futuro da humanidade, o papel da consciência e a necessidade de uma nova visão sobre progresso e poder ressoam com você, deixe seu comentário compartilhando suas percepções. O avanço da humanidade rumo aos níveis superiores da escala de Kardashev não pode ser compreendido isoladamente das profundas transformações culturais e epistemológicas que tal avanço necessariamente exigirá. Não se trata apenas de conquistar novas tecnologias ou de acessar novas fontes de energia, mas de reestruturar completamente nossa forma de compreender o conhecimento, a existência e o próprio sentido da realidade. Foi marcada por uma sucessão de saltos cognitivos e culturais que sempre estiveram associados a mudanças de paradigma em nossa visão de mundo. A superação do geocentrismo, a aceitação da teoria da evolução, a revolução quântica e relativística. Todos esses marcos não apenas ampliaram nosso conhecimento, mas redefiniram nossa relação com o universo e com nós mesmos. O poder de manipular forças cósmicas
não poderá ser dissociado da consciência de seus impactos e de suas consequências a longo prazo. Isso significa que valores como respeito, equilíbrio, preservação e cooperação deverão estar no centro das decisões políticas, tecnológicas e sociais. A imortalidade biológica, frequentemente debatida em círculos futuristas, pode se tornar irrelevante frente à continuidade da consciência coletiva, das obras e dos conhecimentos que transcendem indivíduos e gerações. A unificação das teorias físicas, a exploração das dimensões ocultas do espaço-tempo, o entendimento do papel da consciência no colapso da função de onda quântica, todas essas questões estarão no centro das preocupações de uma civilização que pretende dominar as energias cósmicas. Serão também tecnologias da consciência, capazes de expandir a percepção, de integrar mentes e informações, de construir redes de inteligência coletiva que ultrapassem as limitações biológicas e criem formas novas e mais amplas de existência e interação. A comunicação não precisará mais ser mediada por sinais físicos. Poderá ocorrer diretamente através de campos integrados de consciência ou estruturas quânticas ainda por descobrir, se conseguiremos construir uma civilização que veja no outro, no diverso, no diferente, não uma ameaça ou um obstáculo, mas uma oportunidade de enriquecimento e expansão conjunta. Se estaremos prontos para assumir nosso lugar, não como senhores do universo, mas como coparticipantes conscientes de uma realidade em constante evolução. A viagem não precisará mais ser física, poderá ser mental, através da manipulação de estados de consciência que permitam acessar realidades distantes ou paralelas. Queremos ouvir suas reflexões e perspectivas sobre como podemos construir juntos um futuro que una ciência, ética e sabedoria em benefício de toda a vida. O conhecimento será visto não apenas como um instrumento de poder, mas como uma via de acesso à essência do próprio ser e à compreensão do lugar da vida no vasto esquema do cosmos. A verdadeira longevidade da humanidade estará assegurada não pela extensão indefinida da vida de cada pessoa, mas pela perpetuação de uma civilização madura, sábia e integrada ao cosmos. A consciência e a experiência subjetiva. As interações profundas entre observador e fenômeno precisarão ser compreendidas não como obstáculos ou desvios, mas como partes constitutivas da realidade. A física do futuro terá que lidar não apenas com partículas e ondas, mas com as conexões sutis que unem mente e matéria, espaço e percepção, energia e informação. O sentido da vida, nesse contexto, deixará de estar atrelado à sobrevivência imediata e passará a se vincular à contribuição que cada geração pode oferecer para a continuidade e evolução desse grande projeto coletivo. A civilização que dominar a energia de sua estrela ou de sua galáxia terá que ter superado o egoísmo nacionalista, as rivalidades econômicas e a visão fragmentária do mundo que hoje ainda predominam. Avançar na escala de Kardashev é, acima de tudo, avançar na compreensão do que significa existir, conhecer, interagir e transformar. É abandonar definitivamente as ilusões da separação, da escassez, da competição desenfreada e abraçar a visão de um universo integrado, dinâmico, onde cada ação reverbera em escalas que vão muito além do que hoje conseguimos perceber. Portanto, não há como imaginar que o próximo salto, o domínio das energias cósmicas, possa ocorrer sem uma ruptura igualmente profunda com as concepções limitadas, que hoje ainda orientam nossas sociedades e nossas práticas. As civilizações humanas sempre foram marcadas por uma visão imediatista, focada no presente ou no máximo nas próximas gerações. A perspectiva cósmica exige uma visão temporal muito mais ampla, que considere não apenas décadas ou séculos, mas milênios e até mesmo eras completas. Essa mudança de perspectiva temporal implicará uma revisão profunda de nossas prioridades enquanto espécie. Investir em projetos que só trarão resultados concretos em centenas ou milhares de anos será visto não como utopia, mas como uma necessidade racional e prática. Ao buscar controlar energias estelares ou galácticas, estaremos na prática, confrontando limites que transcendem o aspecto técnico e entram no campo das definições últimas sobre o que é ser uma civilização. Até hoje,
nossas sociedades têm sido definidas por sua capacidade de dominar recursos naturais, organizar estruturas políticas e construir sistemas econômicos baseados em acumulação e expansão territorial ou mercantil. Esses modelos, embora tenham permitido grandes avanços, também geraram crises ambientais, desigualdades extremas e conflitos recorrentes. Avançar na escala de Kardashev exigirá superar definitivamente essa lógica, substituindo-a por um modelo de civilização baseado na harmonia, na cooperação e na sustentabilidade. A energia que poderemos controlar precisará estar alinhada a uma nova ética, a uma nova forma de nos relacionarmos com o cosmos e entre nós. Qual é o nosso papel no universo e o que significa progresso? É preciso reconhecer que toda a nossa trajetória histórica, desde as primeiras ferramentas rudimentares até as sondas interestelares. Um dos aspectos mais importantes dessa ruptura será a reformulação do próprio conceito de civilização. Essa nova forma de civilização deverá integrar ciência e espiritualidade, não no sentido religioso tradicional, mas como uma percepção profunda de que o conhecimento e a compreensão do universo implicam uma responsabilidade ética proporcional. Outro ponto fundamental a ser considerado é a necessidade de repensarmos nossa relação com o tempo. Essa nova visão de futuro também afetará nossa compreensão da morte, da continuidade da vida e da própria existência individual. No aspecto científico, a busca por compreender e controlar as forças fundamentais do universo continuará sendo central. Nesse sentido, é importante reconhecer que a ciência, para ser completa, precisará integrar aspectos hoje marginalizados ou considerados subjetivos demais. Por isso, as tecnologias do futuro não serão apenas máquinas mais sofisticadas ou fontes mais potentes de energia. O futuro delineado por essa visão não é, portanto, apenas tecnológico ou energético. É profundamente filosófico e existencial. Assim, a verdadeira pergunta que devemos nos fazer não é apenas se conseguiremos dominar as energias de estrelas e galáxias, mas se estaremos preparados para usar esse poder de forma sábia, responsável e harmoniosa. Se você compartilha dessa visão de que o futuro da humanidade exige mais do que tecnologia, mas uma profunda transformação de consciência, deixe seu comentário abaixo.